o câncer de tireoide é um câncer, na maioria das vezes, indolente, né? Os diagnósticos são feitos, às vezes, maioria das vezes, de forma incidental. Fez um ultrassom por outro motivo, fez uma ressonância da coluna por causa de uma hérnia, um PET-TC por outro motivo, e apareceu aquele nódulozinho. Então, cada vez mais, os cânceres de tireoide estão sendo diagnosticados, mas existe uma tendência, apesar da quantidade maior de diagnósticos sendo feitos, da mortalidade se manter estável. Então, esse é um bom motivo para a gente tanto fazer o diagnóstico mais cedo, como o tratamento adequado. Em termos de cirurgia, temos duas opções. Ou fazer uma tireoidectomia parcial, onde é tirado uma porção menor da glândula, um lado da glândula, né? Ou a tireoidectomia total, onde é retirado a glândula por completo. A tireoidectomia total envolve alguns riscos, algumas nuances. Os principais, que os pacientes têm muito medo, é a rouquidão, por você acabar manipulando aquele nervo laríngeo recorrente, o risco do hipoparatireoidismo, porque junto da tireoide estão as glândulas chamadas paratireoide. Essas paratireoides, elas são muito importantes para a gente, porque elas fazem o equilíbrio do cálcio, que está no osso e no sangue. Então, quando você opera a tireoide, essas glândulas chamadas paratireoides podem ser afetadas, prejudicando a quantidade de cálcio que ficará no sangue. E dessa forma, o paciente pode ter uma diminuição do cálcio e progredir, evoluir com dormências nas mãos, no rosto, em casos mais graves, ter até arritmias cardíacas. Então é muito importante uma reposição de cálcio adequada e uma prevenção da manipulação dessas glândulas, chamado paratireoides. Outro risco grave, né, que é muito infrequente, mas pode acontecer, é quando existe o comprometimento da laringe. Lembrando que a tireoide ela fica aqui na frente da laringe. Então, se esse tumor da tireoide estiver invadindo a laringe, pode ser necessário, algumas situações, de você fazer uma traqueostomia, que é colocar aquele tubinho para o paciente respirar. Claro que isso é infrequente, mas infelizmente pode ocorrer. Então é bom ser citado. Em relação aos tipos de câncer de tireoide, nós temos alguns, citando os principais, os bem diferenciados, como carcinoma papilífero, esse é o mais frequente em 80% dos casos. Existe o carcinoma folicular, que são os tumores bem diferenciados. Existem outros tumores menos diferenciados, que é o carcinoma medular, que tem uma fundamentação genética, um componente assim, de herança genética bem maior, e o carcinoma anaplásico, esse é o mais grave e o mais temido. Mas, lembrando que o mais frequente e o mais diagnosticado é o carcinoma papilífero, que é esse que a gente vai dar uma ideia maior do que como tratar. Ele é um tipo de câncer que, prioritariamente, o tratamento é cirúrgico. Você faz a cirurgia, dependendo do caso, uma tireoidectomia total, retirando a glândula por completo, ou uma tireoidectomia parcial, retirando uma parte da glândula. Com essa informação, após a cirurgia, da biópsia, vai ser decidido se aquele paciente, dependendo da situação e dos critérios, tem que complementar o tratamento com uma situação chamada radioiodoterapia. Essa iodoterapia, ela ocorre para fazer a tentativa da destruição de algumas células que porventura tenham ficado durante a cirurgia. Obviamente, os tumores são microscópicos, não tem como o cirurgião saber onde é que ficou. E a biópsia, após a cirurgia, nos dará essa informação. Nem todo mundo precisa fazer a iodoterapia, mas ela tem que ser avaliada pelo seu cirurgião após a cirurgia nesse resultado. Então, a iodoterapia, ela consiste no paciente tomar um comprimido, o iodo radioativo, e passar por um aparelho que vai fazer a ablação, como se fosse a queimação desses restos microscópicos que porventura tenham ficado. Uma dose menor, de 50 mg ou menos, pode ser feita essa iodoterapia em regime ambulatorial. Doses maiores, o médico nuclear, que vai decidir por essa dose, o paciente tem que ser internado numa rede, numa unidade de radioterapia, tem que ficar internado. E seguir todas aquelas recomendações de dieta, das medicações, que no serviço de medicina nuclear será feito.
Além disso, quando o paciente opera de um câncer de tireoide, existe o acompanhamento. Não é só operar, fazer o iodo e nunca mais aparecer. É importante ter um contato frequente do médico que lhe operou, ou do cirurgião, ou do endocrinologista, para fazer o segmento. O segmento, no caso desses tumores papilíferos, que são os mais comuns, normalmente se dá através de uma ultrassonografia cervical, para detectar algum nódulo, algum resto que tenha ficado de tireoide, ou alguma metástase linfonodal, ou também associado a uns exames de sangue, porque esse tumor ele produz a tireoglobulina, que é uma molécula que é detectada no sangue. Então, quando essa tireoglobulina está muito elevada, isso nos indica que pode ter alguma célula daquele tumor, do carcinoma papilífero, circundando. Então, daí é feita uma pesquisa. O paciente que opera a tireoide, obviamente ele vai passar por alguns incômodos. Qual é o incômodo maior? Você ter que repor o hormônio da tireoide, que normalmente é chamado levotiroxina. Essa dosagem da levotiroxina, ela vai ser feita através de um exame de sangue, que você vai decidir qual é a dosagem ideal para o paciente tomar. Então, com isso, ao longo do tempo, vai se ajustando tanto a dose do hormônio tireoidiano, assim como a dose do cálcio que o paciente vai tomar. Então, ao longo do tempo, né, vai se espaçando, né, esses intervalos de segmento vão aumentando e o paciente ter o tratamento tanto completo como o segmento ideal e ser curado. Então, por isso é hoje. É um breve resumo aqui do câncer de tireoide para vocês. Se você gostou desse conteúdo, aperta aqui no sininho, se inscreve no canal e nós postaremos cada vez mais informações sobre oncologia, de uma forma geral.